Livro Minhas Invenções, a autobiografia de Nikola Tesla. Capítulo 3. Meus esforços posteriores. A descoberta do campo magnético rotativo. Aos 10 anos de idade, entrei no ginásio real, na época, uma instituição nova e razoavelmente bem equipada. No departamento de física, havia diversos modelos de aparelhos científicos clássicos, elétricos e mecânicos. Fascinavam-me as demonstrações e experiências realizadas de tempos em tempos pelos instrutores, e elas eram, sem dúvida, um poderoso incentivo para minhas invenções. Eu também era apaixonado pelos estudos matemáticos e muitas vezes recebia elogios do professor pela rapidez no cálculo. Isso se devia à minha capacidade adquirida de visualizar os números e realizar a operação não da maneira intuitiva habitual, mas como na vida real. Até um certo grau de complexidade, para mim era absolutamente indiferente se escrevia os números na lousa ou os evocava em minha visão mental. Mas o desenho à mão livre, ao qual eram dedicadas muitas horas do curso, era um aborrecimento que eu não conseguia suportar. Isso era algo notável, pois a maioria dos membros de minha família sobressaía-se nisso. Talvez a minha aversão se devesse simplesmente à predileção por pensar sem ser perturbado. Se não fossem uns poucos meninos excepcionalmente relapsos, que não conseguiam fazer absolutamente nada, meu desempenho teria sido pior. Esta era uma deficiência grave, pois, como o desenho era obrigatório no regime educacional da época, essa incapacidade ameaçava estragar toda a minha carreira, e meu pai teve problemas consideráveis para me levar de uma classe para outra. No segundo ano naquela instituição, fiquei obcecado com a ideia de produzir movimento contínuo por meio de pressão de ar constante. O incidente com a bomba, a que já me referi, pusera fogo em minha imaginação juvenil e me impressionara com as possibilidades ilimitadas do vácuo. Entusiasmei-me com o desejo de explorar essa energia inesgotável, mas por muito tempo fiquei tateando no escuro. Finalmente, porém, meus esforços cristalizaram-se em uma invenção que devia capacitar-me a conseguir o que nenhum outro mortal havia alcançado. Imaginem um cilindro que pode rodar livremente sobre 2 rolamentos, parcialmente rodeado por um cavado, que se encaixa perfeitamente nele. A parte aberta do cavado é envolvida por uma divisória, de modo que o segmento cilíndrico dentro do invólucro divida este último em 2 compartimentos completamente separados um do outro por juntas herméticas deslizantes. Se um desses compartimentos for vedado e rarefeito de uma vez por todas e o outro permanecer aberto, isso provoca uma rotação permanente do cilindro. Pelo menos era isso o que eu pensava. Foi construído um modelo de madeira, montado com infinito cuidado, e quando apliquei a bomba em um dos lados e de fato observei que havia uma tendência a girar, delirei de alegria. O voo mecânico era a coisa que eu mais queria fazer, embora ainda sob a lembrança desanimadora de um tombo feio que levei ao pular de guarda-chuva do alto de um edifício. Todos os dias eu costumava viajar em minha imaginação pelo ar, até regiões distantes, mas não conseguia imaginar como fazer aquilo. Agora tinha algo concreto, uma máquina voadora com nada além de um eixo giratório, asas batentes e um vácuo de poder ilimitado. A partir de então, passei a fazer minhas excursões aéreas diárias em um veículo confortável e luxuoso, digno do rei Salomão. Levei anos para entender que a pressão atmosférica agia em ângulos retos sobre a superfície do cilindro e que o leve efeito giratório que observei se devia a um vazamento. Embora essa compreensão tenha sido alcançada gradualmente, para mim foi um choque doloroso. Mal havia concluído meu curso no ginásio real quando fui derrubado por uma enfermidade perigosa, aliás, por um conjunto delas,
e a minha condição tornou-se tão desesperadora que fui desenganado pelos médicos. Nessa época, permitiram-me ler sem parar, obtendo livros da biblioteca pública que haviam sido postos de lado e foram confiados a mim para classificação e preparação de catálogos. Certo dia, eu estava manuseando alguns livros de literatura nova, diferentes de tudo que eu já havia lido antes, e tão cativantes que me fizeram esquecer completamente do meu estado desesperador. Eram obras da juventude de Mark Twain, e a elas deve-se atribuir a cura milagrosa que se seguiu. 25 anos depois, quando conheci o Sr. Clemens e travamos amizade, falei-lhe da experiência e me espantei ao ver um homem tão brincalhão debulhar-se em lágrimas. Meus estudos prosseguiram no Ginásio Real Superior de Karlsdorf, na Croácia, onde morava uma de minhas tias. Era uma senhora distinta, esposa de um coronel que era um soldado tarimbado e havia participado de inúmeras batalhas. Jamais me esquecerei dos 3 anos que passei na casa deles. Nenhuma fortaleza em tempo de guerra jamais esteve sob disciplina tão severa. Eu era alimentado como um canarinho. Todas as refeições eram da mais alta qualidade, preparadas com esmero, mas 1000% reduzidas em quantidade. As fatias de presunto cortadas por minha tia eram como folhas de papel. Quando o coronel punha algo de substancial no meu prato, ela tirava, dizendo-lhe nervosamente: "Cuidado, Nico é muito delicado." Eu tinha um apetite voraz e sofria como tântalo, mas vivia numa atmosfera refinada, de bom gosto artístico, o que era excepcional para aqueles tempos e condições. Tântalo é o mitológico rei grego da Frígia, filho de Zeus e casado com Dione. Acusado de crimes contra os deuses, foi condenado a ficar eternamente com fome e sede, mergulhado de joelhos com água até o pescoço sob uma árvore carregada de frutos. Quando tentava beber a água, esta fugia dele. Quando levantava os braços para agarrar os frutos da árvore, os galhos se moviam para fora do seu alcance. Daí vem a expressão suplício de Tântalo, em referência ao sofrimento daquele que deseja algo próximo, porém inalcançável. A terra era baixa e pantanosa, e a malária nunca me deixava, apesar das enormes quantidades de quinino que tomava. Vez por outra, o rio transbordava e levava um exército de ratos para as casas, que devoravam tudo, mesmo os feixes de páprica forte. Esses animais daninhos eram uma bem-vinda diversão para mim. Eu dizimava suas fileiras de todo jeito, o que me valeu a pouco invejável distinção de ser o mata-ratos da comunidade. Por fim, porém, concluí o curso, a miséria acabou e obtive o diploma secundário que me levou à encruzilhada. Durante todos aqueles anos, meus pais nunca voltaram atrás em sua decisão de me fazer abraçar a carreira eclesiástica, o que, só de pensar, me apavorava. Eu adquirira grande interesse pela eletricidade, sob a estimulante influência do meu professor de física, um homem engenhoso, que sempre demonstrava os princípios por meio de aparelhos de sua própria invenção. Entre elas, lembro-me de um dispositivo com a forma de um globo, que girava livremente, com revestimento de folha de Flandres, feito para girar rapidamente quando conectada a uma máquina estática. É impossível para mim dar uma ideia adequada da intensidade de sentimentos ao assistir às exibições desses fenômenos misteriosos. Cada impressão produzia 1000 ecos em minha mente. Queria saber mais sobre essa força maravilhosa. Ansiava por experiências e investigações e resignava-me ao inevitável com dor no coração. Justo quando me preparava para a longa viagem de volta para casa, recebi a notícia de que meu pai queria que eu participasse de uma expedição de caça. Era um pedido estranho, pois ele sempre se opusera tenazmente a esse tipo de esporte. Poucos dias depois, porém, soube que a cólera estava devastando o distrito e, aproveitando a oportunidade, voltei a Gospic, a despeito da vontade de meus pais. É incrível como o povo era absolutamente ignorante acerca das causas desse flagelo
que atingia o país a cada 15 ou 20 anos. Achavam que os agentes letais fossem transmitidos pelo ar e saturavam-no de odores repelentes e fumaça. Entretanto, bebiam a água contaminada e morriam em massa. Contraí a terrível doença no mesmo dia de minha chegada, e embora sobrevivesse à crise, fui confinado à cama durante 9 meses, mal conseguindo me mover. Minhas energias estavam completamente esgotadas e pela segunda vez me vi às portas da morte. Num dos momentos de crise que julgaram ser o último, meu pai entrou correndo no quarto. Ainda vejo seu rosto lívido enquanto tentava animar-me com palavras que demonstrassem confiança. Talvez, disse eu possa recuperar-me se o senhor me deixar estudar engenharia. Você irá à melhor escola técnica do mundo, respondeu ele solenemente, e eu sabia que estava falando sério. Aquilo aliviou minha mente de um pesado fardo, mas o alívio teria chegado tarde demais se não fosse uma cura maravilhosa produzida por uma decocção amarga de determinada fava. Voltei à vida, como Lázaro, para grande espanto de todos. Meu pai insistiu que eu passasse 1 ano praticando exercícios saudáveis ao ar livre, ao que consenti com relutância. Durante a maior parte desse tempo, vaguei pelas montanhas, carregando meu equipamento de caça em uma pilha de livros, e esse contato com a natureza fortaleceu meu corpo e a alma. Pensei, planejei e concebi muitas ideias, via de regra ilusórias. A visão era bastante clara, mas meu conhecimento dos princípios era muito reduzido. Numa de minhas invenções, propunha enviar cartas e pacotes pelo mar, por meio de um tubo submarino, em recipientes esféricos sólidos, o bastante para resistirem à pressão hidráulica. A usina de bombeamento que devia impelir a água através do tubo foi precisamente representada e desenhada, e todos os outros pormenores foram minuciosamente concebidos. Só um detalhe de nada, sem nenhuma importância, foi levianamente deixado de lado. Pressupus uma velocidade arbitrária da água, e o que é pior, diverti-me em torná-la alta, chegando assim a um desempenho estupendo, fundamentado em cálculos impecáveis. Reflexões posteriores, porém, acerca da resistência dos tubos ao fluxo de líquidos, levaram-me a entregar essa invenção ao domínio público. Outro de meus projetos era construir um anel ao redor do Equador, o qual, é claro, flutuaria livremente e poderia ser detido em seu giro por forças de reação, possibilitando assim viagens a velocidades maiores que 1000 km por hora, impraticáveis sobre os trilhos. O leitor há de rir. Admito que o plano era de difícil execução, mas não tão ruim quanto o de um famoso professor de Nova York, que pretendia bombear o ar das zonas tórridas para as temperadas, esquecendo-se completamente do fato de que Nosso Senhor nos deu uma gigantesca máquina para esse fim. Outro esquema ainda, muito mais importante e atraente, era o de extrair potência da energia rotacional dos corpos terrestres. Eu havia descoberto que os objetos sobre a superfície da Terra, devido à rotação diurna do globo, são transportados por ela na mesma direção, ou na direção contrária do movimento de translação. Disso resulta uma grande mudança na energia cinética, que poderia ser utilizada da maneira mais simples imaginável, para fornecer força motriz para todas as regiões habitáveis do mundo. Não tenho palavras para descrever a decepção quando mais tarde me dei conta de que estava na mesma má situação de Arquimedes, que procurou em vão por um ponto fixo no universo. No fim das minhas férias, fui enviado para a Escola Politécnica de Graz, na Estíria, Áustria, que meu pai escolhera por ser uma das instituições mais antigas e de melhor reputação. Aquele era um momento tão esperado, e comecei meus estudos sob bons auspícios e com a firme resolução de ser bem-sucedido. Minha formação prévia estava acima da média, graças aos ensinamentos de meu pai e às oportunidades que me proporcionou. Adquirira o conhecimento de vários idiomas
e avançava com esforço entre os livros de diversas bibliotecas, colhendo informações de maior ou menor utilidade. No entanto, pela primeira vez podia escolher os assuntos à vontade e o desenho já não era um estorvo. Decidira fazer uma surpresa para meus pais e durante todo o primeiro ano eu começava a trabalhar regularmente às 3 horas da manhã e continuava até às 11 da noite, incluindo domingos e feriados. Como a maioria dos meus colegas não se empenhava como eu, naturalmente me destaquei acima de todos. Durante o ano, passei por 9 exames e os professores acharam que eu merecia mais do que as melhores notas. Trazendo comigo sua lisonjeira certificação, voltei para casa para um breve descanso, esperando o triunfo, e fiquei arrasado quando meu pai não deu atenção àquelas honrarias conquistadas a duras penas. Aquilo quase acabou com minhas ambições. Mais tarde, porém, depois que ele faleceu, fiquei magoado ao encontrar um pacote de cartas que os professores lhe haviam escrito, comunicando que, se não me tirasse daquela instituição, eu me mataria por excesso de trabalho. A partir de então, dediquei-me principalmente à física, à mecânica e aos estudos matemáticos, passando as horas de lazer nas bibliotecas. Tinha uma verdadeira obsessão de terminar tudo o que começava, o que muitas vezes me fez entrar em apuros. Certa vez, comecei a ler as obras de Voltaire, quando soube, para minha consternação, que elas constituíam quase 100 volumes de bom tamanho, com letra miúda, escritas por aquele monstro enquanto bebia 72 xícaras de café per diem, por dia. Tive de ir até o fim, mas quando terminei o último volume estava muito contente e pensei, nunca mais. Meu desempenho no primeiro ano valera minha simpatia e amizade de vários professores, entre eles o professor Rogner, que lecionava aritmética e geometria, o professor Poeschel, titular da cadeira de Física Teórica Experimental, e o Dr. Ali, que ensinava cálculo integral e era especialista em equações diferenciais. Esse cientista era o palestrante mais brilhante que já ouvi. Ele se interessou especialmente pelo meu progresso e com frequência permanecia 1 ou 2 horas na sala de aula, propondo-me problemas para resolver, para minha delícia. Contei-lhe de uma máquina voadora que havia concebido, não uma invenção ilusória, mas algo fundamentado em princípios científicos válidos, que se tornou realizável graças à minha turbina e que logo vai ser apresentado ao mundo. Os professores Rogner e Poeschel eram ambos homens curiosos. O primeiro tinha uma forma especial de se exprimir, e quando o fazia dava gargalhadas, seguidas de uma longa e constrangedora pausa. O professor Poeschel era um alemão absolutamente metódico e sensato. Tinha pés enormes e mãos que eram como as patas de um urso, mas mesmo assim todas as suas experiências eram executadas com destreza e precisão de ourives, sem nenhuma falha. Foi no meu segundo ano de estudos que recebemos de Paris o dínamo de Grammy, com a forma de ferradura de um ímã de campo folheado e uma armação de fio enrolado com um comutador. Ao ser ligado, viam-se vários efeitos da corrente. Enquanto o professor Poeschel fazia as demonstrações, havia um motor que movia a máquina. As escovas apresentaram um problema, soltando muitas faíscas, e pude observar que seria possível operar o motor sem esses mecanismos. Mas ele afirmou que isso não poderia ser feito, e deu-me a honra de proferir uma palestra sobre o assunto, concluindo ao final: o Sr. Tesla pode vir a realizar grandes façanhas, mas com certeza nunca fará isso. Seria o equivalente a converter uma força de tração constante, como a da gravidade, em um trabalho rotativo. É um esquema de movimento perpétuo, uma ideia impossível, mas o instinto é algo que transcende o conhecimento. Temos, sem dúvidas, certas fibras mais finas que nos permitem perceber verdades quando a dedução lógica ou qualquer outro esforço deliberado do cérebro é fútil.
Por algum tempo hesitei, impressionado com a autoridade do professor, mas logo me convenci de estar certo e me lancei ao trabalho com todo o fervor e a ilimitada confiança da juventude. Comecei representando em minha mente uma máquina de corrente contínua, fazendo-a funcionar e acompanhando o fluxo mutável das correntes na armação. Em seguida, imaginei um alternador e investiguei os progressos que ocorriam de maneira semelhante. Depois, visualizei os sistemas que incluíam motores e geradores e operei-os de diversas maneiras. As imagens que via eram perfeitamente reais e tangíveis para mim. Todo o restante de minha permanência em Crates se passou em tentativas desse tipo, intensas, mas infrutíferas, e quase cheguei à conclusão de que o problema era insolúvel. Em 1880, fui para Praga, na Boêmia, para satisfazer o desejo de meu pai de completar lá a minha educação na universidade. Foi naquela cidade que fiz um progresso decisivo, que consistia em separar o comutador da máquina e estudar os fenômenos sob este novo aspecto, mas ainda sem grande resultado. No ano seguinte, houve uma mudança súbita em minha visão da vida. Dei-me conta de que meus pais haviam feito sacrifícios demais por mim e resolvi aliviá-los daquele fardo. A onda do telefone americano acabava de chegar ao continente europeu e o sistema devia ser instalado em Budapeste, na Hungria. Parecia uma oportunidade ideal, ainda mais porque um amigo da família estava na direção do empreendimento. Foi lá que sofri o profundo colapso nervoso a que já me referi. Aquilo que passei nesse período da doença supera tudo o que se possa acreditar. Minha visão e audição eram sempre extraordinárias. Podia distinguir com clareza objetos à distância, onde os outros não viam nem sinal deles. Diversas vezes em minha infância salvei de incêndios as casas de meus vizinhos, chamando por socorro ao ouvir os leves sons de crepitar que não perturbavam o sono deles. Em 1899, já com mais de 40 anos, enquanto executava as minhas experiências no Colorado, podia ouvir trovões muito distintamente a uma distância de 800 quilômetros. Meus assistentes distinguiram algo no limite máximo de 200 quilômetros. Minha audição era então mais de 13 vezes mais sensível, ainda que na época estivesse, por assim dizer, completamente surdo em comparação com a acuidade da minha audição durante o colapso nervoso. Em Budapeste, consegui ouvir o tic-tac de um relógio a 3 cômodos de distância de mim. O pouso de uma mosca sobre a mesa do quarto provocava um baque surdo em meu ouvido. Uma carruagem que passasse a alguns quilômetros de distância fazia estremecer o meu corpo inteiro. O apito de uma locomotiva a 30 ou 40 quilômetros de distância fazia o banco ou a cadeira em que estivesse sentado vibrar tanto que a dor era insuportável. O chão a meus pés tremia sem parar. Tinha de apoiar a cama sobre almofadas de borracha para conseguir algum descanso. Os estrondos próximos ou distantes muitas vezes produziam o efeito de palavras pronunciadas, que me teriam assustado se não tivesse conseguido decompô-las em seus componentes agregados. Os raios solares, quando periodicamente interceptados, golpeavam o meu cérebro com tanta força que me aturdiam. Tinha de concentrar toda a força de vontade para passar sob uma ponte ou outra estrutura qualquer, enquanto sentia a esmagadora pressão sobre o crânio. No escuro, tinha a sensação do morcego e podia detectar a presença de um objeto à distância de 4 metros por uma estranha sensação de arrepio na testa. Minha pulsação variava de uns poucos até 260 batimentos, e todos os tecidos do meu corpo vibravam em espasmos e tremores, o que talvez fosse o mais difícil de suportar. Um médico famoso, que me aplicava generosas doses diárias de brometo de potássio, diagnosticou minha doença como única e incurável.
Lamentarei eternamente por não ter estado sob a observação de especialistas em fisiologia e psicologia na época. Agarrava-me desesperadamente à vida, mas nunca esperei recuperar-me. Alguém poderia acreditar que um físico tão arruinado e sem esperança se transformaria em um homem de extraordinária força e tenacidade, capaz de trabalhar durante 38 anos sem praticamente nenhum dia de interrupção e ainda se encontrar forte e sadio de corpo e mente? É o meu caso. Um poderoso desejo de viver e de continuar a trabalhar e a assistência de um amigo dedicado, um atleta, operaram um prodígio. Minha saúde voltou e com ela o vigor mental. Ao abordar de novo o problema, quase lamentei que a luta devesse acabar logo. Eu tinha tanta energia para gastar. Quando compreendi a tarefa, não foi com a determinação com que os homens costumam fazer. Para mim, era um voto sagrado, uma questão de vida ou morte. Sabia que morreria se falhasse. Agora percebia que a batalha estava ganha. Lá no mais fundo do meu cérebro estava a solução, mas ainda não conseguia dar-lhe uma expressão exterior. Certa tarde, que sempre estará presente em minha memória, eu fazia uma caminhada com um amigo no parque da cidade de Budapeste, recitando poesias. Naquela idade, sabia livros inteiros de cor, palavra por palavra. Um deles era o Fausto, de Goethe. O sol estava se pondo e me fez lembrar do glorioso trecho. Abre aspas. Inclina-se e extingue-se o sol, morre o dia. Mas o astro se apressa em levar vida nova para outros lugares. Ah, não terei eu asas para me erguer da terra e me atirar atrás de vós, esforçando-me sempre. É um belo sonho que se esvai. Ah, não poder associar asas do corpo às asas do espírito. Fecha aspas. Enquanto pronunciava essas palavras inspiradoras, veio-me a ideia como um clarão de um relâmpago, e em um instante a verdade se revelou. Desenhei com uma vara na areia o diagrama mostrado 6 anos depois em minha palestra diante do Instituto Americano de Engenheiros Elétricos, e meu amigo compreendeu perfeitamente. As imagens que via eram maravilhosamente nítidas e claras. Tinham a solidez do metal e da rocha, tanto que ele disse: veja aqui o meu motor. Observe como eu o inverto. Não consigo descrever as minhas emoções. Ao ver a sua estátua ganhar vida, Pigmalião não deve ter se comovido tão profundamente como eu. Eu daria 1000 segredos da natureza com que pudesse topar acidentalmente em troca desta revelação, pela qual lutei contra todas as probabilidades e com risco de minha própria vida.